Planejar e controlar a produção, aumentar a eficiência e a qualidade dos processos, seja na indústria, no comércio e nos serviços. Mas como é que isso acontece? Hoje nós vamos conhecer a profissão de engenheiro de produção. Quem está conosco hoje é o professor Ricardo Oliveira, coordenador do curso de Engenharia da Produção da UNIT. Ricardo, seja bem-vindo, que bom ter você aqui. Obrigado, Sérgio. Sempre bom ter uma oportunidade da gente falar sobre essa profissão em ascensão no mercado brasileiro. A engenharia de produção hoje está em ascensão, mas vamos começar a falar primeiro de você. Por que você escolheu atuar na área de engenharia da produção, Ricardo? Olha, Sérgio, a engenharia de produção me atraiu exatamente porque ela tem esse viés de integração. Eu achei que ficava faltando alguma coisa. A gente que trabalha na indústria, a gente sente essa necessidade de estar conectado com outros setores. E eu vi que a engenharia de produção ele conseguiria me propiciar esse valor. Então, na medida em que eu fui me aprofundando no curso, eu senti que eu fui melhorando nesses aspectos de trabalhar em grupo de forma melhor, não é? Trabalhar integrado com as outras áreas da empresa. Mas como assim? Como é que se trabalha? Como é o trabalho de um engenheiro de produção integrado a outros setores? O engenheiro de produção, em primeiro lugar, ele planeja tudo que ele vai fazer, tá? Nesse momento do planejamento, ele leva em conta todos os parceiros que vão estar nesse projeto, tá? Então, vamos ter nesse envoltório, né, cada um desses parceiros deverão ser atendidos às suas necessidades. E é aí que o engenheiro de produção, ele entra exatamente para fazer com que sejam atendidas essas necessidades específicas de cada um do setor. É fazendo uma fórmula em que não haja essa sensação de perdas entre as áreas, em que você otimize o melhor, em que você tenha o melhor de cada área. Vamos pegar um exemplo básico para o nosso público ali em casa entender. Nós estamos hoje numa indústria, numa fábrica de calçados, por exemplo. Onde melhor se adequa um engenheiro de produção e qual seria a função dele numa fábrica de calçados? Olha, em primeiro lugar, veja só, o engenheiro de produção ele pode trabalhar em toda a cadeia produtiva, tá certo? Então, desde o início lá da coleta de matéria-prima até a expedição do produto, ele tem disciplinas que dão formação, que consubstancia para que ele atue em qualquer um desses momentos da cadeia produtiva. Então, ele pode trabalhar com a área de logística, por exemplo, uma área de estoque, não é? Ele pode trabalhar na escolha dos fornecedores, não é? Então, olha, entrou matéria-prima, quem serão meus fornecedores? Olha, vou criar planos de contingência. No caso de faltar o fornecedor A, quem será meu fornecedor B? Quais são os meus critérios para escolher esses fornecedores, tá certo? Já dentro, né, do ciclo produtivo, de fato, né, eu posso trabalhar no planejamento e controle da produção, né, eu posso trabalhar no controle estatístico da qualidade, né, são diversas áreas em que a gente pode atuar. Essa é a grande vantagem no mercado do profissional de engenharia de produção. Onde se diferencia, Ricardo, o engenheiro de produção do administrador numa área, por exemplo? Veja só, a engenharia de produção, ela trabalha com viés quantitativo. Não que a administração não trabalhe, mas nós temos uma base matemática muito maior do que a área de humanas, não é? Somos uma engenharia, então nós vamos ter um aparato de cálculo, de álgebra, de geometria analítica, de pesquisa operacional, não é? Num grau avançado que dá suporte para que a gente possa modelar circunstâncias do ciclo produtivo. Quais as vantagens, Ricardo, de estarmos trabalhando com um engenheiro? Por que eu contrataria? Eu tenho uma indústria, eu tenho N funcionários, eu tenho muita entrada e saída de material, e por que eu contrataria um engenheiro de produção? Essa base matemática, ela dá condição da predição. Ou seja, eu tenho condição hoje de calcular uma demanda, não é? E tenho condição de verificar
como vai ficar meu futuro, uma probabilidade de ocorrência do futuro. Eu acho que esse é o grande trunfo da engenharia de produção. Não é? A gente trabalha com a gestão, mas com um grau de assertividade alto, porque nós temos ferramentas que dão condições da gente fazer uma predição. Hoje, o que é necessário, qual o perfil necessário para que uma pessoa se habilite ou queira ou assuma uma função de engenharia de produção? Olha, antes de tudo, gostar da matemática, não é? Com a engenharia. De fato, nós somos a menos matemática das engenharias, nós trabalhamos com a gestão, viés qualitativo, mas trabalhamos com a menor carga matemática das engenharias, não é? Porque nosso foco é gestão, tá certo? Então, que goste da matemática, tá? E depois, que a pessoa tenha também essa questão da convivência no ambiente colaborativo, porque o engenheiro de produção, como eu falei no início, se ele vai integrar, então é alguém que deve estar conectado com diversas áreas, ele deve ser um indivíduo que tenha uma boa comunicação. Essencialmente. E esse é um perfil muito seletivo, né? Porque uma pessoa que seja boa de cálculo, goste de ter um raciocínio assim, cartesiano, né, bem objetivo, e ao mesmo tempo seja bom de relacionamento, precisa de uma formação para isso. Olha, Sérgio, a gente trabalha muito com isso no curso, desde nós temos na escola em que eu atuo, nós temos um modelo adotado para desenvolvimento de competências e a gente trabalha com esse viés. Mas atualmente, essa nova geração, eles têm muito mais facilidade, né, eu diria, do que a minha, de ter essas conexões. As redes sociais propiciam isso, não é? Do indivíduo estar em comunicação o tempo inteiro, tá? O que nós fazemos tenha um certo cuidado, porque o virtual, ele, em determinado momento, dentro da corporação, ele pode distanciar você, não é? E aí desmotivar as equipes, não é? Mas isso, o que ele tem já de predisposição a essa assertividade nesse mundo digital, já encaminha bem um estudante na engenharia de produção. Até porque ele vai estudar uma série de softwares, né? Ele vai ver uma série de softwares que utilizam dessa linguagem, tá? Ricardo, mas não é só ser bom de matemática, não é só ser bom de software, você precisa ter uma boa formação. E existem quantas faculdades hoje em Aracaju para engenharia de produção? Olha, hoje nós temos atuando 5 escolas em engenharia de produção, certo? No Brasil inteiro são mais de 600 escolas, né? E o que eu acho essencial mesmo, Sérgio, dentro ali no jogo acadêmico, não é? O que a gente faz, não é? Nós temos professores que têm essa vivência. São pessoas que passaram ou estão em campo, ou atuam. É porque a engenharia de produção pede muito da prática, né? Ele pede muito isso. Exatamente. Essa experiência do professor, né, dentro da indústria ou no serviço, qualquer setor, né? Ainda temos esses detalhes. Atuamos em qualquer setor, primário, secundário, terciário, não importa, não é? Ele tendo essa vivência, é um diferencial dentro do curso. Como é que está o mercado, Ricardo? O mercado está absorvendo bem o engenheiro de produção? Olha, dentro do âmbito em que eu trabalho, hoje eu tenho uma média espetacular, Sérgio, que é de a cada 1,6 dias eu tenho um aluno inserido no mercado de trabalho. Tá? Traduza isso para a gente. A cada eu sei que 3 dias... somente é matemática, mas a gente precisa de tradução. A cada 3 dias eu coloco 2 alunos no mercado de trabalho. Sexta-feira nós tivemos um, segunda tivemos outro, teve um feriado na quinta. Então tem gente que está estudando e já tem proposta lá fora, é isso? Parte dos alunos, inclusive eu tenho alunos de segundo e terceiro período que já estão inseridos no mercado de trabalho. E isso é extremamente salutar para a gente. Quanto mais alunos entrarem no mercado de trabalho, mas traz para a gente essa realidade e nos confronta e nos impulsiona para que a gente não fique ali fechado, né, dentro de um livrinho. A gente tem
tem a necessidade de conhecer, né, de ter casos o tempo inteiro das indústrias para que a gente se mantenha atualizado. Você é coordenador do curso de Engenharia de Produção da UNIT, uma das escolas de Engenharia de Produção aqui de Aracaju. Como é que está essa aproximação, essa interação entre o seu curso e as indústrias, as empresas de comércio, serviço, enfim? Olha, a gente já tem uma grande vantagem, porque tem um setor chamado UNIT Carreiras, né, da minha colega de trabalho, que é responsável, a Janaína, que faz esse link. Não é? Mas além desse link, coordenação e professores também trabalham o tempo inteiro na inserção de estudantes. Até porque muitos dos professores já estão lá no mercado, estão na área e já observam esses alunos, é isso? Exatamente, né? Nós temos professores hoje que gerenciam indústrias. Então nós temos uma certa, vamos dizer, facilidade de incorporação dos estudantes. E como é que está hoje a qualidade das pessoas que estão entrando, escolhendo, não, eu quero, porque não adianta você chegar e falar, não, eu vou fazer engenharia de produção porque eu acho que tem emprego, mas eles estão chegando lá preparados, eles conseguem acompanhar o curso? Olha, Sérgio, hoje com esse modelo que nós temos, né, que é o seguinte, nós temos um modelo que ficou variado pelo tempo, que é daquele professor tradicional, não é que ele é passivo ao ensino. Então, quando nós incorporamos um novo modelo em que o professor ele e aluno estão imbuídos no mesmo processo, que o aprendizado é mútuo, não é? Nós temos alguns aspectos diferentes e isso redunda num rendimento melhor. Tá certo? Mesmo que a gente tenha algumas defasagens lá no início, né? Mas fica muito mais fácil você ter melhores resultados a partir da motivação devido às ferramentas que nós utilizamos para passar os conteúdos para os alunos. Nós resolvemos que em sala de aula os alunos aprendem fazendo. Então a experiência é essa o tempo inteiro. Só para dar um exemplo, logo que eu comecei a estagiar, no 6º período da minha escola, eu senti muita dificuldade, porque eu tive uma escola que me colocava uma prova de cálculo para mim da seguinte maneira: prove isso, prove aquilo. Tá? Hoje, as nossas avaliações, elas giram em torno de um outro conceito, não é? Um engenheiro de produção está numa fábrica de automóveis e ele precisa fazer uma porta, construir uma porta. Então, como a integral vai ajudar ele a solucionar essa questão. Então é muito certo? mais a aplicação, a matemática aplicada do que a matemática pura, né? Exatamente. Então não é matemática pela matemática, mas a matemática aplicada diretamente na resolução do problema. Se nós queremos exigir dele um conhecimento avançado em matemática, nós chamamos um matemático. Nós vamos pedir um apoio do professor Alex. Não é a especificidade da engenharia de produção. Pode ser que alguém queira adentrar um pouco mais, mas não é esse o foco. Até porque hoje os softwares, os aplicativos, eles ajudam muito, não há necessidade de mais estar se aprofundando na matemática pura, já basta saber aplicá-la, não é isso? Olha, Sérgio, nós temos pessoas que se interessam por essa área, eles querem ir um pouco mais além de o que é aquela caixa preta do software. Tudo bem, ele vai mergulhar, mas não é a essência hoje dos cursos de engenharia. Ricardo, você hoje é mestre em engenharia da produção, coordenador de uma grande universidade, né, de grande importância no nosso estado e que está formando bons engenheiros de produção. Então, você é um amigo de muitos anos que eu lhe conheço, é professor qualificado. Então, posso dizer que você é um profissional de sucesso. Então, fala ali para o nosso espectador, Ricardo, qual é o seu segredo de sucesso? Olha, Sérgio, antes de qualquer coisa, muita extrema dedicação.
gostar muito do que você faz, escolher pelas afinidades que você tem com o curso, não é? Veja só, a gente saiu somente nesse ano, né, de 2015 para 2016, nós subimos 232 posições no ranking nacional. Né? Nós estamos hoje no ranking do RUF, nós estamos em 55º de mais de 600 escolas e do MEC em 39º. Somos a terceira escola de engenharia de produção do Nordeste, né? Apenas ultrapassado pela Universidade Federal de Campina Grande e Federal de Pernambuco, né? Centros tecnológicos do país. Para ter esse desempenho só com muita dedicação, só gostando muito do que faz. Eu diria até que não escolham. Nós temos pessoas que dizem assim, olha, quanto ganha um engenheiro de produção? Olha, se eu for falar para você em termos da Apple, por exemplo, né, que substituiu o Steve Jobs, um engenheiro de produção, ele ganha milhões de dólares ao mês. Já um engenheiro de produção que não se dedicar, ele vai ganhar como qualquer outro profissional. Então, essencialmente, eu acredito que não seja a profissão, você ganha por raridade. Raridade vem pela sua dedicação diária na área em que você escolheu. A vantagem hoje da engenharia de produção é que ali dentro da engenharia de produção você tem um leque de áreas para atuar e é quase impossível que você não goste de uma dessas áreas que a gente atue, de controle de qualidade, de logística, de pesquisa operacional, de controle estatístico de processo, entendeu? Ricardo, muito feliz por ter vindo, obrigado pela sua entrevista. Obrigado a vocês. Obrigado, Ricardo.